Esta história começa com uma garota chamada Frida, que estava muito concentrada olhando para o celular quando se deparou com uma manchete que dizia: A queda e o plano de redenção de Slayer King. Este personagem já teve um momento de glória, construiu um império baseado em seu charme, sua ambição e seu amor pelo luxo. Mas é claro que tudo desmoronou devido a um grande escândalo e algumas acusações de mau comportamento, que fizeram com que ele perdesse o prestígio. Agora Slayer anda dando voltas como um louco na televisão, tentando reconstruir sua imagem pública como se nada tivesse acontecido. Frida se sentiu atraída pela história de Slayer e entrou no modo detetive, assistindo entrevista após entrevista com uma mistura de ceticismo e curiosidade. Ela se perguntava: será que esse cara realmente pode mudar, ou está apenas fazendo um teatro para recuperar sua antiga fama? Vamos ver o que acontece. Naquela noite, Frida e sua melhor amiga, Yes, foram trabalhar como garçonetes em um gala de alto nível, organizada pela empresa de Slayer King. Yes, a rainha das aventuras, se aproximou de Frida enquanto se esgueiravam pela multidão e sussurrou: adivinha o que trouxe comigo? Frida piscou confusa e ela disse: vestidos? Para quê? Yes, com um sorriso travesso, respondeu: vamos nos misturar entre os convidados como se fossemos rainhas. Frida hesitou por um momento, mas a ideia de se misturar com os ricos e snobs, mesmo que apenas por uma noite, era muito tentadora. E num piscar de olhos trocaram seus uniformes de trabalho por elegantes vestidos e voltaram ao salão, como se fossem convidadas de luxo. Enquanto Frida se abria caminho entre a multidão, seu salto quebrou como um biscoito, fazendo-a cair de cara sobre um pobre garçom, que só queria servir algumas bebidas em paz. Frida ficou vermelha como um tomate ao ver que todos os olhos estavam sobre ela. Mas antes que pudesse pedir ajuda, uma mão apareceu na sua frente, e lá estava nada mais nada menos que Slayer King, com um sorriso que poderia derreter até um iceberg. O galã sussurrou: precisa que eu te levante, princesa? Perguntou com sua voz de seda. Sem esperar resposta, Slayer quebrou outro salto de Frida, deixando-a nivelada, e disse: pronto. Agora você pode andar sem arriscar sua vida, disse com um piscar de olho travesso. Ainda atordoada pela ação heroica, Frida agradeceu enquanto seu coração batia como se tivesse corrido uma maratona. Slayer apresentou Frida ao seu seleto grupo de amigos influentes, fazendo-a sentir como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Conforme a noite avançava, Frida sentia-se atraída pelo carisma natural de Slayer, como uma mariposa hipnotizada por uma chama brilhante. No final da noite, ele fez a ela um convite que não podia recusar e disse: este fim de semana vou para minha ilha privada. Por que você não vem comigo? Será como uma escapada luxuosa, mas sem a necessidade de ganhar na loteria. A oferta era muito tentadora para recusar, e ela aceitou feliz. Então, no dia seguinte, Frida e Slayer pegaram um avião particular, juntando-se a um grupo seleto de convidados, incluindo um terapeuta rico e arrogante Vic, o melancólico Cody, o chefe convencido Tom, o DJ sempre nas nuvens Lucas, o recém-formado Sarah, a namorada de Cody, e Camila e Jeder, as duas garotas festeiras sempre em busca de uma paquera. Eles chegaram à ilha privada de Slayer e lá foram recebidos por Stacey, a assistente que parecia ter engolido uma vassoura. Sem hesitar, ela tirou os celulares de todos. Frida não considerou isso um problema, deu de ombros e pensou: o que pode dar errado neste paraíso? Com certeza vamos nos divertir muito. E é que a garota estava radiante de emoção, sua acomodação era um sonho, com uma garrafa de perfume esperando por ela na comoda, ela se sentia super feliz. Ela borrifou o perfume inalando a fragrância com muita intensidade. Mas então entra uma empregada que parecia ter sido possuída por um espírito, e solta apenas duas palavras, coelho vermelho, e desaparece como um fantasma. Frida ficou lá com uma expressão de, o que diabos acabou de acontecer? Mas decidiu ignorar e continuar desfrutando de seu paraíso tropical. Depois chegaram na ilha e que paraíso, dias de piscina, coquetéis e comida gourmet. Slayer, como um anfitrião estrela, cuidava de tudo gentilmente com um sorriso. Parecia que teriam umas férias dos sonhos, mas como dizem, nem tudo que reluz é ouro, e quem sabe o que espera por nossos amigos nesta misteriosa ilha. Frida estava passeando pela ilha como uma rainha, e o Sr. Slayer ao seu lado como seu fiel escudeiro, mostrava-lhe as praias escondidas, como se fossem suas joias mais preciosas, e contava sobre os desafios de manter uma propriedade tão luxuosa. Enquanto caminhavam, Slayer mencionou casualmente que a ilha tinha um problema com serpentes. No entanto, disse a Frida para não se preocupar, pois ele tinha um exército de caçadores de serpentes para lidar com isso.
Frida sentiu um arrepio, mas o encanto de Slater a tranquilizou como se fosse um feitiço. Depois Frida contou a Slater sobre seu pequeno negócio de arte em unhas, onde criava desenhos inspirados em animais. Que talento único, respondeu Slater. Com certeza a próxima moda serão unhas em forma de serpente. Frida não esperava cruzar com a própria Stacy, que vinha com as mãos cheias de vistosas sacolas de presente vermelhas. Mas como Frida estava encantada com Slater, nem mesmo deu uma segunda olhada. Naquela noite, o grupo se reuniu para desfrutar de um verdadeiro festim digno dos deuses. A deliciosa comida de cod era um prazer para os sentidos, e o vinho corria abundantemente. Sem dúvida foi uma noite de pura diversão e risos, onde as histórias mais engraçadas e absurdas se entrelaçavam entre goles e mordidas. Mas não terminou aí, eles passaram para outro nível consumindo substâncias ilícitas, e as risadas inundavam o ar como um exército de hienas enlouquecidas. Por um momento parecia que nada poderia dar errado, exceto talvez por um apocalipse zumbi. Mas sob essa superfície de risos e luxo, Frida sentia uma crescente sensação de inquietação, como se tivesse um bicho estranho a corroer por dentro. O estranho encontro com a serviçal, os telefones confiscados, as sacolas vermelhas, tudo indicava que por trás de todo o glamour e diversão, havia algo estranho, já que a ilha era, sem dúvida, muito bonita, mas parecia uma gaiola de ouro. Enquanto o belo Slater, apesar de seu encanto, parecia esconder algo. Conforme a noite avançava, Frida se viu encarando Slater do outro lado da mesa. O cara se divertia conversando e rindo com os amigos, com seu sorriso brilhante como o sol, mas havia algo suspeitosamente frio em seus olhos, quase como se fosse um robô ou um alienígena disfarçado. Seus olhares se cruzaram por um breve instante e Frida sentiu um arrepio na espinha, como se tivesse visto um reptiliano. Mas veja só o que temos aqui, Frida está percebendo que pode ter se metido em uma encrenca. Parece que a festinha de Slater King não era tão inocente quanto ela pensava. Frida estava começando a perceber que uma vez que entrasse no mundo de Slater King, seria muito mais difícil sair do que entrar, como se tivesse caído em uma teia da qual não podia escapar. E agora a pobre Frida acorda com ressaca, como se a cabeça fosse partir ao meio. Com certeza ela se arrepende de ter aceitado aquele convite. Mas olhem só quem acordou com a ressaca do século. Nada mais nada menos que Frida, que está se esfregando as têmporas como se fosse uma professora de yoga. Mas o que é isso? Ela fica horrorizada. A mancha de vinho do seu vestido desapareceu. Será que a fada da limpeza passou por aqui? Pobre Frida, sua memória parece mais confusa do que um furacão do Caribe. As coisas estão ficando cada vez mais estranhas. Frida tem breves lampejos inquietantes de lembranças sem sentido, que levantam mais perguntas do que respostas. Mas o que diabos está acontecendo aqui? Parece que ela esteve cavando túneis como uma toupeira a noite toda, pois agora tem terra sob as unhas. Pobre garota. Ela se sente como se tivesse passado a noite em um lixão. Tenta minimizar pensando que é apenas estresse, mas a beleza da ilha já não parece mais um paraíso, parece uma prisão e não consegue explicar o porquê. Numa tarde, enquanto a senhorita Frida passeava pela propriedade, ela se deparou com o encantador Slater, que certamente está pronto para deixá-la sem fôlego com seu charme irresistível. Mas quando tentou devolver o pin de vape que ela havia perdido, Slater apresentou-lhe Hit, o terapeuta que estava com eles desde o início, como se nunca o tivesse visto antes. Parece que nosso amigo Slater tem alguns problemas de memória, ou há uma boa história por trás disso tudo. A pele de Frida se arrepia como uma galinha, pois juraria que conheceu esse tal Hit na gala, mas Slater parece estar vivendo em um mundo paralelo, onde isso nunca aconteceu. Enquanto isso, Yes, que estava aproveitando suas férias na ilha, começa a notar coisas estranhas por aqui e por ali. Será que a praia está afetando seu cérebro? Vamos ver o que acontece. Sim, não pode deixar de olhar para aquela peculiar criada que sussurrou a Frida sobre o coelho vermelho, enquanto se diverte manipulando as cobras no jardim. Está morrendo de curiosidade, como se fosse um romance de mistério. Com certeza a criada está envolvida em algo suspeito, e está morrendo por descobrir. Naquela noite a festa na ilha se transforma em um caos, quando de repente ela grita como uma louca porque uma cobra a mordeu. O grupo entra em pânico total, mas Slater intervém imediatamente, mata a cobra e providencia atendimento médico imediato para ela. Embora sua ferida tenha sido tratada, o incidente a deixou em um estado de pânico incrível. Ela confessa a Frida que sente que algo está terrivelmente errado nesta ilha. E para adicionar mais drama à situação, começa a ter hemorragias nasais, coitada. No dia seguinte, Frida sai rápido em busca de respostas.
Enquanto perambula pela propriedade como uma turista perdida, encontra novamente a criada. O que é isso? Ela será boa ou má? De repente, com insistência, oferece a Frida um gole de uma bebida especial, assegurando que é feita de veneno de cobra. Mas ela responde, é sério? Então me dá, e bebe o líquido. Isso lhe dá calafrios e logo começa a ver coisas estranhas. Mas não para por aí, a situação fica cada vez mais louca, pois sua amiga desaparece sem deixar rastro, e quando Frida pergunta por ela, as outras garotas nem se lembram de que ela existia. Parece que ela era um fantasma ou algo assim. Frida entra em pânico, vai e encontra uma faca escondida atrás do espelho. De repente, essas lembranças loucas começam a vir à mente dela como uma avalanche, e ela havia dito para esconder a faca. E agora o que? O medo de que algo super dramático tenha acontecido a deixa louca. Frida sabe que precisa agir rapidamente e, desesperada por encontrar ajuda, ela corre para procurar sua amiga Sarah, que também percebe que algo está errado. Juntas, elas se esgueiram para o quarto, onde Frida tinha visto aquelas sacolas de presente vermelhas. Mas caramba! O que temos aqui? Mais garrafas daquele famoso veneno de serpente, juntamente com o perfume exótico feito de uma flor nativa da ilha. Frida e Sarah começam a ligar os pontos, e fazem uma descoberta arrepiante: o perfume está apagando a memória das mulheres na ilha, enquanto o veneno de serpente age como uma espécie de antídoto, permitindo que quem o ingira recupere suas memórias. Frida e Sarah, como se fossem detetives, se propõem a descobrir a verdade a todo custo. Com uma mistura explosiva de tequila e veneno, planejam fazer com que Camila e Jeder se lembrem de seus dias na ilha. Mas cuidado, a assistente de Slater também está envolvida sem saber, ela também tomou veneno. Como resultado, todos os segredos escuros e sinistros da ilha estão vindo à tona, deixando as meninas enlouquecidas. Um verdadeiro desastre. Frida, coitada, agora com sua memória confusa, escapa às pressas em busca de seus telefones confiscados, mas percebe que não tem sinal. Ela entra sorrateiramente no escritório de Slater, mas neste momento entram na sala o próprio Slater, Stacy e Stan, o fiel guarda-costas. Do seu esconderijo, Frida os observa discutir sobre o grupo, como se fossem peças de um jogo de xadrez, tortuoso e diabólico. A pobre Frida está à beira do desespero. Desesperada, começa a vasculhar a mesa do Sr. Slater e o que ela encontra? Uma montanha de fotos de suas viagens para a ilha. Mas enquanto olha, começa a sangrar pelo nariz como uma fonte e, claro, as memórias começam a voltar. Ela se vê a si mesma e a outras mulheres amarradas e assustadas como um rebanho de ovelhas perdidas. Ah, e para piorar, descobre que Slater já havia descoberto a verdade e o que ele fez? Ordenou que a mandassem para o outro mundo para que não contasse. Que extremista esse cara, não acham? Mas a tortura não termina aí. Mas pelo menos conseguiu escapar daquele escritório e compartilhar tudo com sua amiga Sarah. Mas senhores, isso é só o começo, porque mais memórias vêm à mente de Frida, e descobre que esses homens, incluindo o tal Hit, drogavam e agrediam as mulheres. E para piorar, usavam perfume para apagar suas memórias. Que grupo de criminosos! Ainda bem que Frida percebeu toda essa confusão. No jantar, a emoção e o drama se misturaram como uma bomba prestes a explodir. Mas sabem o quê? Frida e sua amiga Sarah não iam ficar de braços cruzados. Elas colocaram em prática um plano mestre, levando todos para a pista de dança, fingindo que tudo estava bem, apesar de que todas as memórias perturbadoras as atormentavam. Frida reuniu coragem e disse a si mesma, vamos dançar. E neste momento, Sarah se junta a ela e parece que estão se divertindo muito. Mas espera, o que é isso? Um grito? Ai meu Deus! Acontece que é a Camila, que se lembrou de tudo e com a fúria de um touro, se lança para esfaquear o Tom. Que confusão! Mas no momento chega o Slater e a detém. Mas isso não é tudo. Sarah, que está enlouquecida, enfia uma faca na mão do Cod, mas ele consegue escapar. E como se isso não fosse suficiente, agora Jeder também se lembra de tudo e começa a perseguir o Vic como uma louca, o agredindo brutalmente com um tabuleiro de xadrez, deixando-o em um desastre. Mas espera, isso não acaba aí. O segurança, ao ver isso, dá um tiro em Jeder e a manda para o outro bairro. Que dramático! E o caos se desencadeia quando os convidados restantes percebem que isso não é uma festa, mas sim uma luta até a morte. Em seguida, o Stan começa a perseguir Frida e decide que é hora de fechar as cortinas para silenciá-la. Mas imediatamente Sarah intervém, e como não estava de humor, decide dar a Stan um pequeno beijo de boa noite, batendo nele brutalmente com uma pedra e o mandando para São Pedro.
Frida e Sarah decidem encerrar esta pequena festa de pesadelos e partem para a vila de Slayer para acertar as contas. Mas Stacy surge no caminho delas como um animal raivoso, culpando Frida por fazê-la lembrar daquele trauma que ela havia tentado esquecer. Elas começam a brigar como gatas até que Frida pega uma faca e a esfaqueia no peito, acabando com ela. Frida está nervosa, percebendo que a escuridão consumiu a todos. Enquanto isso, a destemida Sarah se lança como uma leoa à espreita, perseguindo o evasivo Cody pela floresta. Quando encurrala, não hesita em eliminá-lo, sabendo que outro de seus torturadores caiu. De volta à vila, o garoto Lucas, que não se envolveu em confusões, mas viu tudo, começa a lembrar de todo o caos. A culpa e o medo sobrecarregam, mas antes que possa agir, Frida e Sarah chegam à vila prontas para confrontar Slayer. Neste momento, quando Lucas abre a porta, um disparo ressoa e o pobre rapaz cai no chão com um tiro na cabeça. Frida e Sarah estão como se tivessem sido atingidas por um raio, entram para enfrentar Slayer. Ao chegar, ocorre uma breve mas épica luta entre Frida e Slayer. Embora ele seja fisicamente mais forte, as memórias de Frida sobre sua crueldade lhe dão superpoderes, transformando-a em uma espécie de lutadora ninja. Enquanto se socam, naquele momento Frida é inundada por mais lembranças e revela-se que Frida é toda uma aventureira, porque esta não é a primeira vez que se encontra nesta ilha misteriosa. Imaginem, no ano passado ela tentou fugir, mas Slayer a acabou esmagando contra uma rocha, deixando-lhe uma marca no rosto, que depois ela esqueceu pelo perfume da flor. Além disso, revela-se que para se defender, fez com que Vicky perdesse o mindinho, além de lembrar que nesse dia pintava as unhas com um coelho vermelho, o mesmo que a Senhora Misteriosa tem tentado lembrar-lhe durante todo este tempo. Vejam só, a senhora é boa. Depois Slayer, para continuar com sua farsa, entra em modo filosófico e diz que acredita que se os humanos pudessem esquecer seus traumas, estariam livres do sofrimento e da dor. Que descoberta revolucionária! Então pede à querida Frida que se una a ele, se perfume um pouco e deixem tudo para trás, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, a pobre Sarah tenta entrar na cena, atirando loucamente, mas acaba ficando sem balas. Então Slayer aproveita a oportunidade para sair dali e capturá-la. Mas vejam só quem temos aqui. Acontece que Slayer, o homem que parece ter perdido o último parafuso em sua cabeça, fica desesperado e começa a gritar como um louco, culpando todo mundo menos a si mesmo pelo desastre que causou. Em uma última tentativa de chamar a atenção, ele bate em seu vaporizador, sem saber que sua amiga Frida o havia envenenado com a toxina da flor. Que surpresa! Slayer, com um aroma floral extremo, fica confuso e, como se tivesse amnésia, esquece tudo o que aconteceu naquela noite. Desorientado, ele anda como bêbado tentando se recuperar de seu caos mental. E como se isso não bastasse, ele tropeça e derruba algumas velas, incendiando o quarto como se fosse o próprio inferno. Frida, decidida a sobreviver como uma heroína de ação, arrasta um Slayer completamente atordoado e confuso para fora do prédio em chamas. Dentro, Vic fica para trás, condenado a desaparecer tragicamente consumido pelas chamas. O peso de tudo que aconteceu a sobrecarrega como se fosse uma novela, e ela sabe que sua vida nunca mais será a mesma. Que drama! Tempo depois, nossa querida Frida se apresenta em outro baile glamouroso, mas desta vez com Slayer como seu cordeirinho obediente. Esse pobre cara está sob seu controle total graças à toxina da flor que ela colocou em seu vaporizador. O anfitrião apresenta Frida como a esposa de Slayer e a nova CEO de sua empresa. Frida olha ao redor da sala e encontra o olhar de Hit. O coitado fica branco como papel, tremendo de medo diante das possíveis consequências. E assim termina esta história. Bem, amigos, isso é tudo por hoje. Convido a se inscrever, dar um like e deixar seus comentários. Sua opinião é muito importante para nós.